Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Tem dois assuntos que eu vi durante esse mês todo que tem aparecido muito para mim nas redes sociais. São dois assuntos que ficaram em evidência. Um, vocês sabem do caso do garoto, do rapaz, que entrou num ambiente que pertencia a uma leoa. Eu não sei se vocês viram, né? Ele infelizmente foi morto pela leoa. E o outro assunto é de um rapaz que ele agora está convertido, segundo o que me falaram, que ele é um ex-satanista, não é? Que agora está convertido. E ele estava explicando sobre Deus em um podcast. Só que esse vídeo que eu vi, eu não consegui baixar ele. Eu vou explicar por quê. Foi numa outra rede social e uma mulher reagiu a esse vídeo. Só que a reação dela, além dela bloquear o vídeo para a gente não conseguir baixar, essa mulher fez isso. Só que a reação dela foi o seguinte: ela falou, vejam só isso daí. Aí, depois que você vê a explicação do rapaz, ela vai e fala, o que vocês acham disso? Essa foi a reação dela. Ainda bem que ela bloqueou o vídeo para a gente baixar, não é? Porque eu iria criticar a reação dela, porque foi péssima a reação dela. E não vou divulgar o canal dela também, porque não merece, é claro. A gente só divulga o canal que merece, de fato. Não é o caso dela. Mas eu vou comentar o que ele falou aqui para vocês. E também vou comentar o caso do rapaz com a leoa. Teremos também nesse vídeo de hoje dois vídeos que eu vou reagir. Eu vou ser bem rápido nas minhas reações. Vamos começar por esse caso do rapaz que entrou no ambiente que pertencia à leoa. Bom, existem pessoas no planeta que têm alguns problemas psicológicos. Antigamente falava-se em loucos. Tinha aquela situação de hospícios, né? Eu fiquei sabendo esses dias que parece que não pode mais ter hospício. Quer dizer, é por isso que a quantidade de gente doida no mundo aumentou, não é? É o que eu pude observar. Eu não sei de certeza se mudou as regras, a lei de não poder ter hospício. Eu conheço dois no município vizinho aqui e tem um também aqui no município que eu moro, né? Inclusive tem um conhecido meu que vive nesse lugar, controlado, né, com medicamentos. Ele, quando ficava aqui fora, as pessoas, na maldade, ao invés de dar comida para o rapaz, davam bebida, davam cachaça para ele. E ele ficava descontrolado, fazendo um monte de doideira, um monte de loucura. Mas era um bom menino. Era bem mais velho que eu, né? Ele, no caso. Sempre me respeitou e eu sempre que falava com ele para ele voltar para a casa dele, ele ia, ele me obedecia, mesmo sendo mais velho do que eu. Já citei esse caso aqui em alguns outros vídeos aqui. Todo mundo tinha medo dele e ele medo de mim. Ele sempre me respeitou. Mas veja bem, esse fato de algumas pessoas no mundo quererem mandar no mundo, dizendo que não existem pessoas loucas, são pessoas que têm algum problema também. Elas têm algum problema, né, e querem controlar o mundo. É dessa forma. Existem pessoas com algum problema. E é o caso desse rapaz que desde pequeno começou a praticar crimes. A gente não pode acusar a família, porque se for genético, se for algo do psicológico do rapaz mesmo, então não tem jeito, não tem como consertar. Você pode medicar para controlar. É mais ou menos isso. É para sempre. Esse controle é a base de remédios. Veja bem, se eu, porventura, tiver um problema de um leão, uma leoa invadir a minha casa, eu vou me virar. Infelizmente, para o animal, ele vai perder. Infelizmente, porque eu tenho meios de garantir que eu e as pessoas que eu amo vivam, permaneçam salvas, sãs e salvas.
Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Infelizmente, para qualquer animal, eu irei salvar as pessoas que eu amo. É simples isso. Agora, jamais, em hipótese alguma, eu vou entrar numa jaula com um leão, porque eu não tenho aqueles probleminhas, eu não sou louco. Estão entendendo o que eu estou falando? Para que eu vou entrar numa jaula com um animal feroz, que tem muita força? Uma patada de um leão, de um urso, pode quebrar você todinho. Estão entendendo o que eu estou falando? É uma pancada que vou falar um negócio para vocês. Quebra até osso. Se duvidar, quebra até outras coisas mais fortes. Então é isso que eu estou dizendo. Eu lembro uma história, essa coisa de animais ferozes em circo parou, foi proibido. Eu lembro de uma história que um casal levou os filhos para ir no circo. O pai, assim, muito boca aberta, deixou a filha passando perto de uma grade, de uma, né, jaula com um leão dentro. Sabe o que o leão fez? Puxou a criança e mastigou na frente do pai. E o pai não pôde fazer nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem situações que você pode evitar. Por que você, imbecilmente, vai ir num lugar que você sabe que tem esses animais ferozes, que são fortes, que têm muita força? Por exemplo, um orangotango, não é? Esses macacos, não é? Esses símios, eles têm muita força. Você vai ter condição de enfrentar um bicho desse? Para que você vai fazer um negócio desse? Aí o pessoal pergunta, é medo? Não, não é medo, é respeito. Me virar, eu sei me virar. E contra qualquer animal, contra qualquer coisa, eu sei me virar. Eu vou dar o meu jeito. Eu sou assim dessa forma. Mas eu não vou invadir o território desses bichos, né, que vão defender o território deles. E eu tô vendo um monte de gente nas redes sociais querendo punição para a leoa. Estão entendendo? Punição para o zoológico, punição para os pais. Foi o rapaz que, com aquele probleminha que eu citei, resolveu entrar no território da leoa. O rapaz que não conseguia discernir, ele não conseguia raciocinar e infelizmente faleceu. É isso que aconteceu. É claro que eu acredito que deve aumentar a segurança desses locais, não é? Tapar por cima também, colocar grade, não é? Bem no alto, para que ninguém entre por lugar nenhum. Ficar mesmo protegido, as pessoas e os animais. Tem que ficar assim, cada um no seu quadrado. É dessa forma. O segundo assunto que eu vou comentar é sobre esse rapaz aí que parece que está convertido, é um ex-satanista, é um cabeludo, tem tatuagens, não é? E eu vi alguns comentários que ele falou, ele não estava totalmente errado, não é? Ele falou algumas coisas que eu vou frisar aqui para vocês. Ele explicou Deus, ele fez uma analogia. Ele comparou Deus ao oceano, onde as ondas, as marolas, seriam as pessoas que têm um tempo de validade, não é? As ondas começam e acabam, mas o oceano sempre está lá, para sempre. Estão entendendo? Mais ou menos a explicação que ele falou de Deus. Ele não estava totalmente errado. Só que ele disse que para Deus essas marolas, essas ondas, são insignificantes, que Deus nem sabe da existência delas. É isso que ele diz. Estava errado, porque Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, estão entendendo? A analogia que ele fez está quase certa, está quase certa. Ele falou também uma outra coisa, que nós, seres humanos, apesar de eu ter vindo de Krypton, né? Kryptoniano, S no peito, não é? Já vou explicar. Isso que eu falo, essas brincadeirinhas que eu faço, tem motivos físicos, não é? Claro, e também de intelecto. É uma brincadeira que eu faço, é um deboche, na verdade. Ele falou que os humanos não têm a capacidade mental de definir Deus. Ele falou dele. Ele está falando da incapacidade dele mesmo e reafirmou a incapacidade dele pelo argumento dele, né? Por ele dizer que nós, seres humanos, não temos a capacidade. Eu vou explicar aqui para vocês, rapidinho.
Imagina o seguinte, nós, seres vivos, não é? Vou falar dessa forma, vocês humanos e eu kryptoniano. Ô bicho bobo. Ai, eu adoro ser bobo assim, é muito bom. Mas veja bem, nós temos órgãos internos, é claro, né? E externos também, né? Tem braço, orelha, nariz, olhos, berimbau, né? No caso das mulheres tem outras coisas, né? Que eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo pode ser cortado, bloqueado, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Todos nós temos partes internas e externas do nosso corpo. Nós temos as células, não é? Coisas minúsculas, micro, não é? Veja bem, imagine, nós não sabemos quando nós estamos com algum problema. Às vezes a gente pode até perceber algo. Tem algo estranho. Eu vou ao médico. Eu estou sentindo uma situação. Estou sentindo uma dor. Ou tal coisa. Aí você vai ao médico. Aí o médico faz os exames e descobre alguns problemas de alimentação. Você está se alimentando errado. Aí tem que fazer uma dieta, tomar medicamentos para resolver o problema. Se não tiver solução, vai ter que fazer um transplante, vai operar. Tipo isso, nós, os seres vivos, somos assim, não é verdade? Deus, imagine Deus agora. Deus num corpo, não é? Imagine que o corpo de Deus, tudo que está dentro do corpo de Deus, né, está contido nele. Correto? Ele é assim. É como se o universo fosse o corpo de Deus. Tudo que está dentro do universo está contido nele, tudo, o bem e o mal. No vídeo um rapaz explica isso, porque Deus às vezes não interfere, deixa uma criança sofrer, morrer, porque Deus é atemporal, ele sabe de tudo, e realmente é isso. Deus sabe do passado e do futuro, sabe de tudo. E futuro que eu digo, gente, é bilhões de anos para frente. É isso que eu estou dizendo. Sabe de tudo, do início ao fim. Alfa, ômega, sabe de tudo. Então, veja bem. Só que ele disse que Deus considera as coisas que tem ali, tipo as ondas, as marolas, insignificantes. Não. Ele sabe. Ele sabe de cada coisa, de cada grão de areia que tem. Ele sabe de tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que as pessoas colocaram na cabeça que as coisas têm que acontecer como a gente quer. E não é assim. As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu, às vezes, posso reclamar, dizer que algo ou várias coisas que me aconteceram foram injustas, porque eu sei da minha índole, eu me conheço, eu sei do meu caráter e posso dizer que eu acho injusto. Mas se aconteceu, é porque era para acontecer. É dessa forma. Eu não posso querer peitar o Criador. É uma idiotice. É da mesma forma que eu acho uma idiotice abissal, enorme, você ser um satanista, por exemplo. É um absurdo, não é? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que gente que é assim parece com aquele rapaz que invadiu a jaula da leoa. É o mesmo raciocínio, é o mesmo problema. Eu creio nisso. Eu vejo muita gente também na internet dizendo que Deus não existe. É porque essas pessoas que falam isso é porque não tiveram as coisas que queriam acontecendo. Aí, com raiva, eu não consegui conquistar isso, eu não consegui conquistar o grande amor da minha vida, então Deus não existe. As pessoas fazem isso porque tem que ser a nossa vontade, porque nós somos o centro do universo. Tudo tem que acontecer como a gente quer. E não é assim. Volto a dizer, tudo na vida, tudo que existe, existe uma assinatura. Coisas assim muito idênticas. Eu vou explicar. O micro é igual ao macro. Estão entendendo? As coisas vão diminuindo e você vai vendo a assinatura de Deus em tudo. E é parecido com a assinatura nas coisas que vão evoluindo, que são maiores, que são o macro. Estão entendendo? Quando eu digo que tudo está contido em Deus, porque Ele é tudo. Tudo que existe está dentro dele. Estão entendendo? Deus é para sempre, é imortal. As coisas vão se refazendo,
as coisas vão se atualizando, vão surgindo novas coisas e coisas antigas vão morrendo, mas Deus permanece porque tudo está contido nele. Ao pessoal fala, Deus é bom, Deus é mau, Deus é tudo. E as pessoas não entendem isso. Em algum momento na vida, você teve que agir de forma ruim, de forma que pode ser chamado, dependendo do ponto de vista, como mal. Uma atitude que você teve. Um ladrão que veio te roubar e você reagiu e machucou o ladrão, por exemplo. Nos olhos de outras pessoas, você... é um justiceiro. Ele foi mal. Ele foi correto. Depende do ponto de vista. Em algum momento, você vai ser acusado de ser mal por alguma coisa que você fez ou falou. Mas isso não significa que na sua essência você seja mal. Você pode ser tudo também. Ter um pouco de cada coisa dentro de você. É basicamente isso. A diferença é que a gente raciocina. Diferente de um animal, que é por instinto. Não é como a gente. É irracional. Nós somos racionais. É isso que as pessoas têm que entender. Você é racional, a não ser que você tenha algum problema psicológico. Aí começa a fazer coisa errada, como esse rapaz que entrou na jaula do animal. Estão entendendo? Você perde a noção. O pessoal pergunta, você gostaria de saltar de paraquedas? Não, não tenho essa vontade, mas se algum dia for preciso, eu vou com muita vontade, muita coragem. Eu não tenho medo disso. Só que eu não necessito de fazer isso. Estão entendendo? E vai que o paraquedas não abre. Apesar de que kryptonianos voam, não é verdade? Eu havia me esquecido desse detalhe. Mas eu não tenho essa intenção, não tenho essa vontade. Tem gente que gosta de esportes radicais. Para mim, está tranquilo. Mas não tenho medo de nenhum esporte radical. Roda gigante, montanha-russa, tem uns brinquedos aí nos parques aí que tem gente que se caga todo, né? Eu tô frio. Qualquer coisa que eu participe, eu vou tranquilo. Como diz o funkeiro lá, não é? Tranquilo e favorável. Tudo na paz para mim. Eu não entro em pânico em situação nenhuma. É dessa forma mesmo que eu sou. É desse tipo. Mas tem gente que não é. As pessoas são diferentes. A gente tem que entender isso, não é? Agora, generalizar dizendo que todo ser humano não tem a capacidade mental de entender Deus, aí esse cara está sendo muito limitado e está limitando as outras pessoas todinhas. Ele é meio limitado, né? Tanto que ele foi satanista, não é? Agora é um ex-satanista, convertido. Então, todo mundo tem limitações, mas todos têm o direito de adorar a quem quiser. Vide as pessoas aí que se dizem de igreja, mas adoram o dinheiro. Adoram o dinheiro mais que a Deus, porque conduzem suas vidas baseadas no dinheiro. Isso é adoração. Você está adorando ao Deus maléfico, porque você está adorando ao dinheiro. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? E eu estou falando isso porque tem dois vídeos aqui. Um é relacionado a isso. São reações que eu terei. Vou mostrar para vocês aqui agora, está aqui no meu roteiro, né? E vocês têm que entender uma coisa. Isso aqui não é acusação, não. É só constatação. Nós vamos observar aqui. Espero que vocês tenham entendido a explicação que eu dei. Deus não tem mistério. Não é coisa absurda de você conseguir explicar Deus. Só sabe da existência de Deus quem sente. Só sabe da existência do amor quem sente amor. Quem não sente amor, acha que o amor não existe. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem não sente a presença de Deus, acha que ele não existe. É porque você é incapaz de sentir. Estão entendendo? Tem coisas que você tem que sentir, para você saber. E para você ver Deus, é só você olhar para tudo. Porque tudo está contido nele. Assim você vai ver. Para qualquer coisa que você olha, tem Deus. Porque tudo está contido nele. É isso que eu tenho a dizer para as pessoas que têm alguma dúvida, não é? Agora vamos a esse primeiro vídeo aqui, falando sobre as mulheres. E vocês vão ver aqui rapidinho, e eu já volto para continuar a explicação. Cada dia que se passa tem aumentado muito o caso de adultério por parte da mulher.
E eu vejo quanto isso tem destruído milhões de mulheres nesse universo. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês e depois voltamos a conversar. A mulher casada, ela acha que o esquema agora é esse. Meu casamento não tá bom. Eu não vou consertar. Eu vou pegar e vou dar a trela pra aquele cara que me mandou oi lá no Instagram. Tenho 5 caras me mandando oi. Pra mim, eu, Sabrina, eu considero aquele oi, gata, e aquela conversa um pouquinho mais aprofundada num direct ou no WhatsApp, o início da traição. Tá. Então, pra mim, começa por ali. Então, ali já começa aquele bichinho dentro da mente daquela mulher, que aquele homem que ela tá, não serve Não mais serve pra ela. mais, Não serve exato. mais. Acontece hoje, o que eu tô vendo é que essas mulheres de 40 anos, além delas estarem traindo, elas estão caindo na ilusão que aquela traição vai trazer felicidade pra ela. Perfeito, boa. Você entendeu? E aí ela acaba abandonando um relacionamento de 20, 15 anos pra daqui 6 meses estar solteira. Infelizmente, gente, hoje existem milhões de mulheres sofrendo, padecendo por consequências do adultério, por consequências de um prazer carnal, por consequências de uma aventura. A mulher se envolveu, a mulher se apaixonou porque a mulher não é como um homem, a mulher não sabe trair, porque quando a mulher vem trair, porque ela está apaixonada, ela já está envolvida. E conforme vai passando o tempo, essa mulher vai ficando cada vez mais envolvida. E aí chega um momento que ela não aguenta e ela acaba saindo de casa. Ou quando o parceiro descobre também. E isso traz inúmeras consequências para a vida da mulher. Porque a mulher, as pessoas veem como algo sagrado, principalmente os filhos. E após um adultério, a mulher acaba tendo problema com os filhos. Acaba ficando sozinha. O cara que estava com ela dificilmente vai assumi-la. São poucos os homens que assumem um amante. Até porque o homem, quando se envolve com a mulher casada, ele não coloca sentimentos. Ele vê a mulher casada que trai como puta, como vagabunda. E ele tem medo da mulher casada vir trair ele. O homem machista. O homem preconceituoso. O homem não valoriza a mulher casada que trai. Por isso que ele não coloca sentimentos. É raros os casos que o homem se apaixona e assume. A maioria não quer. Só quer curtir, aproveitar e depois descartar. Aí a mulher se ilude. O cara faz 1001 promessa. Mas ele só faz promessa porque ele quer usufruir do corpo dela. Só isso que ele deseja. E a mulher acaba pagando um preço altíssimo. Hoje existem muitas mulheres que tinham uma vida confortável, uma vida gostosa, aonde tinha um bom homem, um homem trabalhador, honesto, um homem que não deixava faltar nada dentro de casa, tratava a mulher como princesa. Tinha tudo do marido. Um homem bom, um bom pai, um homem carinhoso, um homem zeloso. E a mulher, por causa de uma aventura, por causa de uma carência, por causa de um conto de fadas, caiu nas lábias do demônio e destruiu a própria vida. Meninas, a gente precisa ter maturidade, responsabilidade e amor próprio. Principalmente amor próprio. Às vezes, a gente está dentro de um relacionamento e desejamos paixões avassaladoras. Mas isso é só para início de relacionamento. Você pode ter 1001 casamentos, tá? Todos serão iguais. No começo, é avassalador. Existe a paixão, existe a loucura. Mas depois, com o dia a dia, aquilo passa. Aquilo se vai. E fica o quê? A cumplicidade, o amor, o cuidado, o zelo. Depois de um tempo de relacionamento, a coisa mais importante é o cuidado, é o zelo. É isso que importa. É o carinho. Quantas de vocês aqui que tinham um homem bom e trocaram por um homem que trai, que é violento, que é tóxico, que não para em casa? Trocaram um homem bom para ter um homem medíocre. Trocaram um homem fiel para ter um homem infiel. E vocês acabam colhendo a infidelidade porque um dia vocês traíram. E o amante, muitas vezes, eles vêm justamente para fazer vocês pagarem, na mesma moeda, o preço da traição. Então a gente precisa ter maturidade e responsabilidade, principalmente conosco. Principalmente conosco. O mundo aí fora não perdoa ninguém. Não está para brincadeira. Veja tantas coisas que estão acontecendo no mundo. E às vezes por causa de uma paixão, por causa de um sexo, por causa de um tesão, por causa de uma aventura, vocês acabam colocando uma vida inteira no fogo. Uma vida inteira para a destruição. A de vocês e a do filho de vocês. Eu sei que é chato ouvir isso. Sei que dói também, porque a verdade dói, né? Estou aqui não para julgar vocês. Não. Eu só estou aqui alertando vocês. Para que vocês não joguem fora a coisa mais importante que Deus te deu. A tua família. Homem para sexo está assim. Mas um homem para cuidar de você de verdade, para te amar, para zelar, raro. Hoje em dia, a maioria dos homens não querem compromisso sério. Não querem um relacionamento sério. São poucos que estão buscando família. Porque não compensa para eles. Justamente porque as mulheres não respeitam. Não querem fazer o papel de esposa. Hoje está complicado para o homem ter um relacionamento. São poucos que têm a coragem de se casar. Por que o homem vai se casar se ele tem mulheres à vontade? Uma por noite? Aí se você tem um homem que escolheu uma única mulher e ser exclusivo de uma mulher,
Você vai jogar fora isso? Se você deseja a vida de casada, não troque seu marido por outro. Se você deseja uma vida de casada, cuidado nas suas ações, porque pode te custar isso. Veja como está o mundo. Saia da cena que você está e olhe para o mundo. Veja como está o mundo hoje. Comece a observar. Veja se é isso que você realmente deseja para a sua vida. Às vezes o inimigo, o demônio, ele ilude muito bem, fazendo vocês criar um mundo de boba, um mundo de fantasia no qual não existe, e dar um personagem para mostrar para vocês que existe. Mas isso é só para enganar vocês. Depois que ele conquistar vocês, eles mostram para vocês quem realmente é o demônio, o que realmente ele fez na sua vida. O preço da traição é amargo como fel. Então, pensa bem antes de cair numa cilada e depois você trocar a sua vida de paz por uma vida de inferno. Eu já falei em outros vídeos que eu não posso afirmar que as mulheres estão traindo mais do que os homens. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: é simples. Se você pegar uma mulher linda, maravilhosa e uma bem feia, estrunchada, e coloca as duas na rua, e elas se oferecendo para homens, vai ter filas e mais filas nas duas. Estão entendendo o raciocínio, não é? Não é difícil não, tá, gente? É matemática básica. Simples, 1 mais 1, 2. É simples. Qualquer uma das duas, qualquer mulher, se oferecer, vai ter filas e mais filas. Agora, homens, só vai ter fila se for muito lindo ou muito rico. Em especial, muito rico. Se ele tiver dinheiro, grana, vai ter fila. Agora, o resto tem que ralar que nem um condenado para conseguir. Estão entendendo? Então, a facilidade para mulheres terem relacionamentos é infinitamente maior do que para um homem. Entenderam, não é? É bem simples. Alguns homens têm uma fama boa. Por exemplo, alguns têm a fama de ser kryptoniano, né? De não precisar de remedinhos para bateção de virilha, não é verdade? E algumas mulheres saem divulgando isso. Aí esse cara se torna algo assim atrativo. Mas é bem difícil. Mesmo esses caras que são assim, competentes, não é? Eu não vou falar, não vou olhar nem para o espelho aqui agora não. Tá aqui o espelho do meu lado aqui. Mas não vou falar nada não, porque eu não estou fazendo propaganda e também estou aposentado no momento, não é? Para a infelicidade das mulheres, né? Porque agora só tem humanos por aí, né? Dando sopa para vocês. Mas essa é a verdade, sem brincadeira. Essa moça do vídeo aí, ela explicou um negócio muito legal, cara. É mais fácil para a mulher ter relacionamentos, ter amantes, porque a facilidade, a quantidade de homens gados que vão formar filas querendo possuí-las é enorme. É por isso, a facilidade. Você vê no trabalho. Os chefes paquerando as funcionárias empolgadas, achando que vão melhorar de vida, não é? Vão ficar ricas porque o chefe tá louco por ela, tá querendo a chavasca dela, não é? Mas ela tá achando que tá louco por ela, porque acha que está amando ela. Não, ele tá amando todas, porque ele tem dinheiro e possibilidades. Também, que se assemelha às mulheres, que todas têm chances, possibilidades, assim como os homens lindos e os homens ricos. Tá explicado isso daí, não é? Eu achava que isso era uma coisa assim, muito óbvia. Estou percebendo que a maioria das pessoas tem algumas dificuldades intelectuais. Eu estou com essa impressão. Eu não sei se você também, que parece ser uma pessoa inteligente, percebeu isso também, não é? Ah, tenho certeza que você percebeu. Você que está vendo aí esse vídeo, tenho certeza que você já percebeu isso que eu estou falando aqui. Aí você pensou, não é só você que pensou isso não, Mauro Rodrigo. Eu também pensei assim. Eu pensei sobre isso também. Eu detectei esse defeito na maioria das pessoas. Então, você é inteligente. Vamos ao próximo vídeo aí. Preste atenção. Relacionamento hoje só com dinheiro, gente. Infelizmente, professora, você está generalizando. Eu estou generalizando. Estou generalizando. Porque os homens estão se separando e não querem mais as mulheres, e com dinheiro eles têm a mulher que eles quiserem e ainda continuam com suas coisas materiais. As mulheres estão vendo que o que o homem quer, elas têm, e elas trocam por dinheiro. E não é só as do job.
São mulheres, às vezes, que vêm numa vida correta, que vêm... Não tô dizendo que as do job também não são, tá, gente? É porque é tanta coisa que daqui a pouco as pessoas fazem uma confusão com as coisas. Eu tô falando que, assim, não tem mais aquele, né, o processo do amor, do emocionar, da barriga, o frio na barriga. É dinheiro de um lado, conveniência do outro. E ainda temos que dar graças a Deus se tá dando certo desse jeito, tem respeito e um cuidando do outro. Mas que relacionamento hoje é dinheiro, primeiro, Explica o outro vídeo também, não é? Tem a ver. Relacionamento só com dinheiro mesmo, só com grana. Porque não é o amor que une as pessoas mais. Não é o amor que faz com que nasça relacionamentos. É o dinheiro. A pessoa quer ficar bem de vida. Existem até, inclusive, religiões que incentivam isso, que incentivam você a casar por dinheiro. Existem. Eu, esses dias, vi um vídeo, eu iria comentar esse vídeo, de um mago, algo assim, o cara é feiticeiro, alguma coisa desse trem aí. Ele falando de vários líderes religiosos que buscam ele para fazer alguma magia, um negócio lá para atrair fiéis. E ele citou várias religiões. Aí na hora ele falando, ele falou algo que eu estava pensando já, ele falando: vocês veem que essas religiões, elas fingem que estão adorando a Deus. E na verdade adoram o outro lado. E é isso mesmo. Realmente, religiões, gente, eu não vou dizer aqui para vocês aqui, religiões famosas. Famosas e admiradas pela maioria das pessoas. É claro que tinham algumas religiões que ele citou lá. Ele citou 10 religiões, algumas eu não conhecia, vou ser bem sincero para vocês. Mas 4 ou 5 eu conheci. Conheço, é isso que eu estou querendo dizer. E eu não fiquei chocado. Eu vou explicar por quê. É pela doutrina que essas religiões pregam. Eu identifico a presença do mal. Estão entendendo? E não adianta me dizer o contrário, não adianta falar para mim que não é, porque é. Eu conheço o mal, eu sei como o mal age. O mal, ele desde o início, segundo o que está nas Escrituras Sagradas, ele desde o início seduz a parte mais fraca. Adão e Eva, vocês lembram quem corrompeu? A serpente, ela significa, vocês sabem o que, não é? Satanás. Ele seduziu Eva. E o tonto do Adão perdoou e continuou com ela, em adultério. Porque ela e a serpente, Satanás, ela foi seduzida por Satanás. E é dessa forma que Satanás faz. Ele seduz as pessoas, né, por alguma coisa que você queira muito. Tá entendendo? Se você quer muito dinheiro, ele vai te aproximar de pessoas que seguem a ele por conta do dinheiro. E você vai jogar fora uma situação que era da vontade de Deus. Estão entendendo? Satanás é isso. Ele faz isso dessa forma. Ele é fraco, ele não tem poder. Tem gente que acha que ele tem poder. Vocês acham que eu falar assim abertamente não seria perigoso se ele fosse poderoso? Vocês não acham que seria perigoso da minha parte falar isso? Que seria muito perigoso para mim. Vocês não acham isso? O poder dele está em dar a você o que você quer muito, o que você almeja muito, você deseja muito. Aí vai facilitar para você. Já ouviu falar que os servos dele, ele abençoa? É para isso, para trazer as pessoas para o lado dele. E a maioria você vê seguindo essa linha sem saber, muitas das vezes sem saber. Alguns não, fazem pacto mesmo. Tem artista famoso aí que faz pacto, ou fez pacto. Tem alguns até que já morreram, não é? Porque não é? Você tem que pagar em algum momento. Apesar de que a alma da gente não pertence a gente. Não tem como você vender a sua alma, porque a alma não é sua. A alma pertence a Deus, porque, mais uma vez, faz parte de Deus. Não tem como você vender algo que não é seu, não é? Apesar de que é mentira, é ludibriar. Ele faz isso. Ele compra a alma de alguns sabendo que não pode comprar. Mas o acordo foi feito.
E esse acordo já meio que magoa a Deus, não é? Porque você vendeu a sua alma que não pertence a você, para aquele maléfico, invejoso, não é? Dizem, esses dias eu vi um relato de um cara falando, nessas redes sociais que tem por aí, não foi aqui no YouTube não, o cara falando que o diabo não é isso que dizem. Ele traiu, ele se rebelou contra Deus porque ele estava querendo defender as pessoas. Estava querendo defender, sim. Está desde o início bagunçando tudo. O mundo está dessa forma por causa desse cara, porque ele seduz as pessoas a fazerem o errado, a seguirem o caminho errado. Está desde o início bagunçando o negócio todo. Aí ele é vítima agora? Estão de sacanagem, não é? Estão de brincanagem, de sacadeira comigo. Não é possível que tenha alguém realmente que pense isso. O cara odeia a gente. Os anjos caídos se rebelaram por inveja da criação, do surgimento dos seres humanos. Vocês não sabiam disso? Em qualquer pergaminho que você encontra aí, antiquíssimo, você vê situações daqueles povos antigos lá da Mesopotâmia. Falam em Anunnakis ou Nibiruanos, não é? Que é a mesma coisa, que é ali que surgiu, né, o berço da religião. Foi ali que surgiu. Porque esses seres alienígenas, eles se consideravam deuses. E as pessoas, né, que começaram a surgir, tratavam eles como deuses. Segundo o que estava escrito nesses pergaminhos, é dito que eles, os dois irmãos, são vários irmãos e irmãs, mas dois, Enki e Enlil, eles criaram ali, um dos dois, né, criou a raça humana. E esses deuses, supostos deuses extraterrestres, eles se apaixonaram pelas mulheres, não é, humanas, e algumas dessas deusas pelos homens humanos. E aí foi dando essa mistureba toda. Dizem até que o sangue O negativo é uma descendência desses alienígenas, não é? O pessoal fala isso. O meu é O positivo. Eu espero que eu não tenha descendência desses negócios, não. É um negócio meio kryptoniano mesmo. Ainda bem. É diferente desse trem aí. Mas veja bem, olha o cara debochado demais. Ah, meu Deus, eu sou muito debochado. Mas é porque eu vejo tanta coisa doida. É claro, gente, que eu não estou afirmando aqui que tudo isso é verdade, que tudo isso é real. Não é? Eu não estou dizendo isso, não estou afirmando isso. A única afirmação que eu fiz nesse vídeo aqui é que realmente Deus existe. Isso aí não tem como contestar. Eu expliquei e foi bem simples a explicação, né? Bem fácil de qualquer ser humano entender a explicação. Tudo está contido em Deus. Simples. As outras coisas podem ser históricas. É isso que eu estou dizendo. Essa coisa que falaram sobre os nibiruanos, a criação da raça humana, é uma coisa histórica. Mesmo que não se tenha comprovado que realmente aconteceu isso. Lá no Oriente Médio, foi ali que surgiu tudo. É ali que é falado na Bíblia sobre o Jardim do Éden, não é? É ali, entre os rios Tigres e Eufrates, não é? Se eu não me engano. Que eu não estou com isso no roteiro aqui não, tá, gente? Isso aqui eu estou buscando da lembrança, da memória. Então tudo isso é histórico. Tudo que aconteceu é histórico. Tem gente que fala que Jesus Cristo não existiu. E tem vários documentos romanos, né, que falam da pessoa Jesus Cristo. Quer dizer, se tem documentos da época, livros escritos de filósofos, escritores lá da época, falando sobre ele, quer dizer, falando sobre o homem que fazia milagres. Quer dizer, as pessoas dizem que ele não existiu. E esse cara aqui que fazia milagre, fazia um monte de coisa, era quem? Não era ele, não? E era o nome dele, Yeshua, Jesus Cristo, lá de Nazaré. Né? Então o pessoal, por raiva de não ter as coisas atendidas, os seus caprichos, eu quero tudo como a minha vontade quer. Eu quero que tudo faça, eu vou falar com a minha mãe, eu vou reclamar, eu vou chorar, eu sou um bebê chorão. É isso que o pessoal é. O pessoal diz que não acredita em Deus porque não teve suas vontades realizadas. Estão entendendo? É um negócio estranho isso, cara. Porque
As coisas, segundo algumas pessoas, surgiu do nada. O Big Bang deu uma explosão e foi espalhando as coisas e foi surgindo tudo. A vida, né, gradualmente, aos poucos. Quer dizer, acreditar nisso é possível. Agora, acreditar na existência de um ser soberano, de um ser que tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus sabe de tudo. Como eu disse, só quem sente sabe da existência de Deus. Eu já passei por situações na minha vida que eu conversando com Deus, coisas que pareciam que não teriam solução, eu conversando, orando, a coisa se resolveu milagrosamente. Eu já tive isso. Conheço situações de outras pessoas também. Então você vai dizer que o poder está em mim? Eu que tenho superpoderes? Eu que faço as coisas acontecer? Ou tem algo maior fazendo? E como eu disse, as coisas que acontecem, acontecem porque tem que acontecer. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Se tudo que aconteceu, mesmo que eu ache injusto, mas é o meu ponto de vista, tem um motivo para ter acontecido como aconteceu. E no futuro, de repente, eu possa descobrir. Às vezes eu fui livrado de algo ruim que aconteceria se tivesse se realizado aquilo que eu queria. Estão entendendo? Pode ser isso. Pode ser também o mal, não é? O mal, ele se manifesta nas pessoas. Aquela pessoa que vai te dar um conselho errado, querendo o seu mal, não querendo ver você feliz. Aí você aceita o conselho da pessoa, achando que a pessoa te ama, é seu amigo ou sua amiga, e você vai e pega um caminho errado. Pode ser isso também, mas tudo que for acontecer, vai acontecer porque Deus permitiu, porque Ele quis assim, porque era para acontecer assim. Simples. Quando você colocar na sua cabeça que a vida é assim, você vai evitar muito estresse. Você não vai criar expectativas com ninguém. Você vai entender que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Você não vai querer dar murro em ponta de faca. E a vida vai ser bem melhor. Você vai fazer as coisas que você pode fazer, as coisas que estão ao seu alcance, você vai fazer. E as coisas que não dependem de você, fazer o quê? As coisas que dependem de outra pessoa, vai ter que partir da outra pessoa. A outra pessoa que vai ter que vir até você pedir perdão pelo mal que te fez. Porque a sua parte você já fez. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não adianta você querer dificultar mais as coisas. Você tem que entender que as coisas acontecem porque deveriam acontecer como aconteceram. E você vai descobrir novas coisas e novas situações vivendo, seguindo em frente. Esse é o sentido da vida. É você seguir em frente até o dia que for o dia final para você. É isso que você tem que colocar na cabeça. Não entrar em desespero. Porque todo mundo passa por coisas ruins. Todo mundo. E até aquelas pessoas que parecem que são felizes, que passam maravilhas a vida inteira, têm momentos ruins. Mas as coisas que acontecem com as pessoas é destinada a cada pessoa. Cada situação que vai acontecer é individual. É para cada pessoa, é diferente das outras. Como as pessoas são todas diferentes umas das outras. Têm comportamentos diferentes, karmas diferentes, punições diferentes, sentimentos diferentes, tudo diferente. É dessa forma. Então não adianta ficar reclamando. O negócio é agradecer as coisas boas que acontecem e seguir em frente, até o dia que Deus decidir que chegou o ponto final. Na hora que eu estava editando esse vídeo de hoje, apareceu para mim um vídeo que eu vou mostrar a vocês aqui, e tem a ver com um conteúdo nosso aqui, que tem muita gente doida no mundo. Tem tudo a ver com isso. Presta atenção nesse vídeo aí.
Já viu uma pessoa se esfaquear só para incriminar o próprio marido? Pois é, senhores, isso aconteceu. E o vídeo está circulando na internet. Essa mulher se automutilou. A faca, como vocês estão vendo, estava na mão dela. O sangue é dela. E mesmo assim, eu tenho plena certeza que você sabe quem seria preso, né? Nas imagens, o casal discute. De repente, ela surta, pega uma faca e desfere golpes contra o próprio corpo. Ela grita algo que nem o vídeo permite entender. Mas a intenção fica clara. Ferrar com a vida do próprio companheiro. Agora ele, o homem, ficou paralisado. Nem encostou nela. Não reagiu, ele simplesmente saiu. E você sabe por que ele saiu? Porque provavelmente ele já sabia quem era essa mulher. Ele já sabia que qualquer movimento dele, qualquer tentativa de segurá-la, qualquer toque, seria interpretado como uma agressão. E é exatamente isso que muitos homens ainda não entenderam. Existem mulheres capazes de tudo para destruir a vida de um homem. Inclusive, destruir a si mesmas. E antes que alguém diga, mas isso é raro. Raro para quem não trabalha com isso todos os dias. Eu, como advogada criminalista, vejo homens honestos, pais presentes, trabalhadores, perderem tudo. Emprego, guarda dos filhos, reputação, causa de algumas mulheres que, infelizmente, fazem uso da lei, não como proteção, mas como arma. O sistema? O sistema, senhores. Acredita primeiro, investiga depois e absolve quando já, em alguns casos, é tarde demais. Agora, homem, entenda uma coisa. Você não tem como controlar o surto de alguém, mas você tem como controlar a sua distância, seu autocontrole, sua reação, sua capacidade de sair antes que vire caso de polícia. Porque sempre existirá um tipo de mulher que não quer justiça. Ela quer vingança, ela quer te ver preso, ela quer te ver destruído. E se precisar se machucar para isso, entenda uma coisa, ela vai. Esse vídeo precisa ser visto por todos os homens do Brasil, porque o perigo não é só a falsa acusação, é o tipo de pessoa que está disposta a qualquer coisa para sustentar essa acusação. Você é homem, compartilha esse vídeo com um amigo. Se você é mulher e tem um homem que você ama, pai, irmão, filho, envia para ele. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O risco que o homem corre hoje não é só da violência, é do teatro, é da narrativa, é da mentira com sangue nas mãos. Agora vocês me digam, não é loucura isso? A pessoa, ela mesmo, querendo prejudicar o marido, se automutilando, usando uma arma branca, uma faca, não é? Veja o absurdo dessa situação, o desespero. Teve um outro caso que eu vi recentemente também, do cara que pegou a mulher, a noiva, se eu não me engano, traindo ele quis se afastar dela, quis terminar tudo. Ela, não satisfeita, tirou a vida do cara. Estão entendendo o que eu estou falando? Tentou tirar a vida do cara. Se eu não me engano, ele foi hospitalizado e ficou com algumas sequelas pelo que ela fez. Mas a justiça não é tão severa quanto deveria ser. Eu acho que quando qualquer pessoa comete crime, tem que ser tratado da mesma forma. Seja homem ou mulher. A lei tem que ser igual na punição, tem que ser rigorosa para os dois lados, independente do gênero. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. E mais uma vez eu volto a dizer, tem que dar muita importância a hospícios, porque tem muitas pessoas que estão pelo mundo que deveriam ficar em locais que vão manter o tratamento dessas pessoas com remédios, com medicamentos para controlar, porque no mundo as pessoas fazem o que querem e podem demonstrar as suas loucuras de forma livres. É assim que muita gente quer. A bagunça. O motivo vocês sabem qual é, não é? A destruição. Destruir tudo. Isso tem a ver com controle populacional, porque vão acontecer desgraças e tragédias, não é? Para diminuir a população. A intenção é essa. Isso fica bem claro, bem evidente na situação que a gente vê aí do mundo. Em tudo você vê situações que são opostas ao que deveria acontecer. Decisões jurídicas, situações que estão acontecendo que você vê o absurdo que está o mundo. Parece que todos estamos vivendo num filme de terror. É essa a impressão que dá. Você não tem essa impressão? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar esse humilde canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.